Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, eu sou voluntária na Casa de Fátima e juntos já estamos aqui há algum tempo estudando o curso básico da Filosofia de Fátima. Então vamos ver hoje qual o momento que nós paramos para dar continuidade. A passagem. Pode-se compreender melhor esse médium das duas dimensões humanas com dois exemplos. Uma equação matemática não é verdadeira apenas por ser logicamente correta, mas também por ser bela. Seu poder de verdade não está unicamente preso ao seu rigor lógico. A verdade precisa também ser bela e agradável. Não procuramos o saber, o conhecimento, a verdade de algo apenas porque a nossa razão nos pede isso, mas porque esse objeto nos atrai, nos causa algum prazer e esse prazer é estético. Num outro caso, pode-se pensar a ação moral. Ela não é considerada boa e louvável apenas porque segue as leis e a ordem da tradição. É louvável porque também é bela. E será tanto mais bela quanto mais fora estiver da obrigatoriedade, sem a coação externa. Será bela se for de puro e bom grado, sem esperar nada em troca, ou seja, uma ação livre. Isso quer dizer que a nossa mudança de estado puramente material para o espiritual. Aqui não apenas no sentido religioso, mas no sentido do pensamento, da abstração, que pensa e concebe as coisas, se dá pela função da beleza, no estado estético. Ela nos coloca em equilíbrio com nossas faculdades da abstração e da intuição. Se na percepção sensível são os sentidos que comandam e no pensamento o intelecto, a razão, então que faculdade humana é característico do estado estético? Ele está sob o comando da imaginação, segundo Schiller. Um jogo de imaginação que tira os objetos da simples funcionalidade, de seu uso puramente prático, que tira o outro da sua obscuridão e distância, que me retira da individualidade egoísta e me coloca em contato com a universalidade, com a totalidade dos seres humanos, com a humanidade. À medida que a imaginação coloca o homem em contato mais íntimo com os outros e com as coisas, ela também impede que caiamos na pura abstração do mundo e não percamos nas divagações abstratas, sem qualquer vínculo com a realidade. Uma proposta de divindade, vamos ver. Analise, a partir do seu cotidiano, a distância entre a dimensão racional e a dimensão do sensível. Proposta por Schiller. A arte está mais para que lado? Da razão, do pensamento abstrato ou da prática artística criativa? Então, tá aí duas atividades, uma análise, né, conforme foi colocada no texto, e também sobre essa pergunta aí da número 2. O status estético. Na dimensão estética proposta por Schiller, entra em campo o jogo imaginativo. Nesse jogo, não se veem os objetos em sua materialidade, apenas em seu conteúdo ou praticidade. Nessa dimensão, não se visa a pura utilização prática ou apenas um conhecimento teórico sobre as coisas. Uma obra de arte, por exemplo, não será analisada apenas pelo seu tema ou conteúdo expresso, tampouco pelas suas qualidades materiais ou técnicas. Se a tinta é boa ou não numa pintura, por exemplo. O valor de uma obra se dá pela forma, isto é, pela aparência formal que ela assume, pelo conteúdo que se modifica em uma determinada forma, a qual me desperta para a fruição do pensamento, da razão e da sensibilidade intuitiva. Entenda-se, homem sensível como dotado da faculdade dos sentidos, da sensibilidade. Sensibilidade não refere-se apenas ao fato de que sentimos calor quando estamos perto do fogo, por exemplo. Sensibilidade está no sentido de capacidade de sensibilizar-se, de aprender o mundo através da imaginação, de sentir-se tocado pelas coisas antes mesmo de pensarmos racionalmente sobre elas. Esse estado estético foi desprezado na cultura racional, técnica, científica. Mas Schiller aponta que não há outro caminho para tornar o homem sensível e racional do que torná-lo primeiramente estético.
É nesse estado estético que o homem deixa suas determinações naturais, passa ao estado da liberdade, entendida não absolutamente, mas como uma determinação ativa, deliberada e consciente. O homem passa a escolher suas ações e buscar a verdade. Como nem sempre se dá essa harmonia, ou o homem fica preso nos sentidos, buscando um prazer puramente físico, sensualista, ou fica sobredeterminado por regras morais ou verdades impostas de fora. Desse modo, a felicidade e a dignidade humana não encontram plenitude, pois o homem se encontra preso às determinações de uma cultura que se perde no puro prazer do sensual físico, ou na hipocrisia moralista. Segundo Schiller, é pela via de uma cultura estética que a humanidade pode encontrar essa harmonia e devolver a sensibilidade, sua função reconciliadora dos impulsos sensuais e afetivos. Essa reconciliação está por um novo modelo de sociedade, onde a libertação do homem das garras do sensualismo, limitante da abstração sem sentido, ocorre pelo livre jogo da imaginação. Esse jogo da imaginação tira a seriedade da realidade que mata a criatividade, a espontaneidade e liberta o homem da pura determinação de suas carências e necessidades materiais. A realidade é iluminada por esse jogo estético e o homem pode realizar suas potencialidades sem permanecer distante de si mesmo, seja no trabalho alienante, nas teorias incompreensíveis, prazer puramente físico. É só nesse jogo que o homem é realmente livre. Descer aqui um pouquinho. A cultura estética implica numa educação para a percepção estética do mundo, na qual razão e sensibilidade possam se harmonizar, a fim de que a busca da verdade e de uma vida moralmente bela estejam de acordo com a natureza própria do homem. Uma cultura estética implica, segundo Schiller, numa educação para a arte e para a beleza. Desse modo, o saber e a moral que se originam dessa cultura não significam apenas domínio da natureza e sua consequente destruição. Cultura estética não corresponde, portanto, a uma coação hipócrita das ações humanas, mas o incentivo à liberdade. Pode-se pensar o ser humano a partir dessa nova cultura voltada para a sensibilidade estética, proposta por Schiller, não limitado apenas ao trabalho forçado, alienante, numa sociedade que busca apenas a riqueza material e valoriza apenas individualismo e o prazer físico. Não uma arte vazia de sentido, numa repetição de fórmulas, frases, temas, nem numa busca irrefletida de uma beleza física imposta por padrões de mercado e de consumo. Não é uma proposta que visa um homem passivo e angustiado, mas exibidor de si, de suas potencialidades, de suas realizações. Schiller aponta para uma proposta política, pois ela implica decisões, participação e busca resultados coletivos. Uma educação para a percepção estética, para a beleza, não pode ser moralizante nem intelectualizante, mas visando um ser humano mais nobre, digno e feliz. Temos uma proposta de atividade, responda as questões abaixo. Um dos principais conceitos de Schiller defina-os e produz um texto. Compare o conceito de beleza para Schiller com o conceito de Baltar. Qual a importância da educação para a formação dessa cultura estética proposta por Schiller? De forma, os conceitos propostos por Schiller podem ajudar-nos a compreender essa busca incessante pela beleza física. Avalie a possibilidade e a viabilidade da cultura estética proposta por Schiller na sociedade contemporânea. Que diferenças podem existir entre o exibido de Schiller e a cultura exibicionista na sociedade contemporânea? Então, tá aí 6, né? 6 propostas para pensarmos, pesquisarmos, e referências bibliográficas. Deixa eu ver, acho que acabou o capítulo. Vamos iniciar outro? Aqui, isso aqui, né? A gente terminou, vamos começar outro.
Então, capítulo 19, a universalidade do gosto. Afinal, gosto se discute? Algumas perguntas podem surgir quando olhamos, atentamente as duas imagens abaixo. Então, dali aquelas duas imagens que está ali no livro. Que épocas elas marcam? O que representam? Quais as diferenças de modo como representam? Há pontos comuns entre elas? Que tipo de sentimento ou impressão elas causam? As duas podem ser consideradas belas? É possível chegarmos a um acordo de opiniões sobre essas obras? Como se dá o juízo do gosto em nossa mente? Será possível encontrar um ponto comum, uma concordância que fosse universal em relação a tanta diferença de gostos? Então, está aqui as duas imagens, estão bem diferentes mesmo. O mercado do gosto. Além da busca de uma definição sobre o que é beleza, a discussão sobre os juízos de gosto fez a estética voltar seu olhar para as artes. Os objetos artísticos estão mais propícios à avaliação do gosto e com eles podem ter uma dimensão mais clara, tanto da diversidade de gostos como da possibilidade de formarmos um juízo universal. Atualmente, entretanto, temos a agravante dos interesses comerciais em relação à arte. Esses interesses devem ser levados em conta na discussão da formação de gosto, pois a arte volta-se não apenas para conteúdos ou formas abstratas, restritos à compreensão e à contemplação de um grupo, seletos de acadêmicos, historiadores, críticos e filósofos, mas para a população em geral. A arte, com o advento da mídia, principalmente, passou a ser encarada dentro de uma perspectiva comercial, que a limitou até certo ponto aos moldes do mercado. É importante notarmos o quanto o mercado, enquanto o espaço de transações econômicas também determina o que é bom ou ruim em matéria de arte, e dessa forma atua como um formador de gosto. Às vezes, o belo se liga também a padrões de funcionalidade e utilidade dos objetos a serem comercializados. Quando se fala em mercado, pode-se ter em mente três situações distintas: a do mercado que visa o consumo mais amplo, popular, que diz as regras de consumo e de gosto para o consumidor de um modo geral. Essa primeira forma de comércio de arte usa a mídia como veículo de seus padrões. Uma segunda maneira de entendermos o mercado da arte é como espaço de comercialização de obras com reconhecimento de uma comunidade mais especializada em arte, artistas, críticos, colecionadores, entre outros. Nesse mercado, embora o gosto seja mais intelectualizado, pode perceber que a relação entre gosto e valor de uma obra não é bem precisa. Certas obras de certos autores agradam mais, por isso valem mais. Outras vezes, por valerem mais, é que agradam mais. Ainda uma terceira modalidade do mercado da arte, o mercado da ilegalidade, das cópias, das fraudes, da pirataria e da falsificação. Além de caminhar em paralelo com as outras duas formas de comércio, ele acaba por delinear no subterrâneo obscuro mundo das negociações, o que é bom ou não de ser comercializado e consumido. Uma proposta de debate, vamos ver. Responda as questões abaixo. Uma falsificação feita com qualidade também pode ser considerada arte? O mercado pirata não é uma forma de ajudar a divulgar o trabalho do artista? Quem, de fato, ganha com a pirataria e a falsificação? Mesmo com toda a força dos meios de comunicação que condicionam atualmente a produção e consumo de arte, além de outros bens, determinando, de certa forma, o gosto da maioria das pessoas, é possível achar que quem não se sinta bem em consumir aquilo que a maioria consome? Até que ponto temos liberdade de escolha? Presente as respostas, então está aí debater, apresentar, pesquisar. Gosto como um fato social. Da mesma forma que o surgimento da estética ocorreu num contexto social e político determinado, também é possível pensar a questão da beleza como um fato social. Fato social é um conceito da sociologia, proposto por Émile Durkheim, um dos fundadores dessa ciência. Segundo ele, os fatos sociais são imposições que a sociedade faz aos indivíduos que os obrigam a seguir. São os fatos sociais que fornecem um objeto de estudo específico da sociologia e são caracterizados pela
Generalidade, fatos comuns aos indivíduos de determinada sociedade. Exterioridade, exteriores ao indivíduo, pois não dependem dele. E coercitividade, obrigam-no a agir dessa ou daquela maneira. O gosto vai se formando a partir de hábitos, de valores e atitudes que são comumente aceitos. Eles passam a vigorar como corretos e devem ser seguidos por todos, mesmo que possam provocar reações negativas por parte daqueles que representam e defendam as normas tradicionais. As alterações desses parâmetros são inevitáveis. Com o tempo de mudanças de hábitos, novas perspectivas e necessidades acabam por introduzir novos modelos a serem seguidos. Isso faz pensar que os padrões de gosto são construídos social e culturalmente. As mesmas roupas que se vestem aqui no Brasil não seriam consideradas bonitas ou até moralmente aceitas em países como a Índia, por exemplo. As argolas no pescoço que as mulheres usam em algumas tribos africanas como adereços para embelezar seus corpos não seriam aceitos da mesma forma aqui. Entretanto, não se pode julgar outros padrões de beleza como melhores ou piores do que o nosso. E os padrões culturais, portanto, não são estáticos. Nem tudo aquilo que era moda nos anos 40 é aceito mais hoje em dia. Nesse sentido, é interessante notar que, embora haja essa determinação histórica do gosto, isto é, ele marca um determinado momento, percebe-se que ele também muda conforme a época. Não é raro, em geral, a moda, por exemplo, voltar de tempos em tempos, ou ainda que padrões de uma cultura, mesmo que sejam do passado, possam ser resgatados em outras épocas. Os traços dos padrões antigos não são completamente esquecidos no passado. Muitos permanecem presentes e servem, inclusive, como inspiração para a renovação de padrões atuais. Por mais que esses padrões de moda, de beleza e de gosto sejam culturalmente determinados e historicamente mutantes, fica a questão se poderíamos achar um caminho para alguma unidade de juízos de gosto. Então, aqui temos uma atividade. Responda as questões a seguir. Vamos lá. O que determina as mudanças de gostos? Os padrões de beleza, além de estarem relacionados a interesses econômicos, estão igualmente relacionados a interesses políticos? De que forma? De que forma essa relação, né? Então, tá aí duas perguntas, né? Na verdade, são três, porque na 2 tem duas perguntas também, dentro da proposta. Vamos lá. Os juízos de gosto na filosofia. Alguns filósofos também se prestaram a essa discussão sobre a possibilidade da universalização do gosto. Entretanto, eles não estavam interessados em impor um padrão de gosto para as sociedades de que faziam parte. Também não estavam interessados na busca da beleza física, e sim da reflexão sobre a beleza que se pode contemplar nas artes ou na natureza, e dos juízos de gosto que daí se podem inferir. A discussão estética preocupa-se em pensar as condições em que o ser humano elabora seus juízos de gosto. E se esses juízos, uma vez que são elaborados pela mente, a partir das sensações, poderiam ter validade, alcance e concordância geral. Gosto é coisa da sua cabeça. A possibilidade da universalidade do gosto foi questionada por David Hume, filósofo escocês, em seu texto Do Padrão do Gosto. Segundo ele, gosto não se discute. Para compreender como Hume chega a essa conclusão, é necessário entender como ele explica a origem do conhecimento. Segundo esse filósofo, o conhecimento não se origina pura e simplesmente na mente humana. Não nascemos sabendo, adquirimos o saber na experiência. A partir dela é que colhemos nossas impressões sobre a realidade, e guardadas na memória e ligadas, associadas pela imaginação, construímos as ideias, como se fossem cópias alteradas da realidade. O conhecimento advém dos fatos experienciados a partir das impressões e das ideias que associamos em nossa mente. Por isso, essa teoria é chamada de empirismo lógico.
Nesse sentido, é que Rumi se coloca contra qualquer ideia arbitrariamente imposta sem consenso a partir da experiência. Por isso, aqui, não concorda que sejam possíveis normas morais absolutas, metafísicas, fundamentadas puramente na razão. Apenas uma concordância entre os cidadãos sobre as qualidades morais, baseadas na utilidade e no prazer que proporcionam, é que garante a validade das regras. Ele também leva esse julgamento aos juízos de gosto. Nos juízos de gosto, Rumi aponta também para a ideia de consenso. Ele demonstra as dificuldades de chegar a essa ideia comum e a precariedade em concluir alguma ideia definitiva e absoluta sobre o belo. Ele constata a grande variedade de diferenças de gostos e opiniões, mesmo entre os indivíduos da mesma cultura, e que tenham dito a mesma educação. O filósofo chama a atenção para que não sejam julgados os gostos estranhos como sendo bárbaros. Bárbaro pode ser também o nosso julgamento diante daquele que é diferente. Não se pode cair na tentação de considerar belo apenas as preferências de determinadas pessoas ou culturas. Ou seja, essa busca de uma padronização do gosto não pode significar a mutilação do direito de discordar e da liberdade de escolha. Essa diversidade de gostos é mais evidente, segundo Rumi, na realidade, no plano individual e particular, do que no plano das aparências, dos discursos sobre assuntos mais amplos. No terreno da moral, por exemplo, dificilmente alguém discordaria de que a justiça, o humanitarismo, a prudência e a veracidade não fossem dignas de aplausos, que as ideias contrárias a elas sejam dignas de reprovação. Essa unanimidade seria fruto da razão que fundamenta a moral. Um dos sentimentos que movem as ações humanas, é uma pergunta, né? Se essa unanimidade seria fruto dessa razão. O fundamento moral, um dos sentimentos que move as ações humanas, segundo Rumi, esse acordo é muito mais fruto da linguagem, as próprias palavras trazem de seu idioma, o sentido de reprovação ou aprovação. As pessoas que inventaram a palavra caridade e a usaram de maneira muito mais clara e muito mais eficaz para inculcar o preceito ser caridoso do que qualquer pretenso legislador ou profeta que incluísse essa máxima em seus escritos. O problema de se conseguir uma unanimidade na ética esbarra na questão da linguagem, na medida em que os termos são usados de maneiras diferentes em idiomas diferentes. Esse um pouquinho aqui. Da mesma forma, na questão dos juízos de gosto, algumas obras de arte são reconhecidas como belas apenas por uma questão de costume, de valor culturalmente atribuídos, mas que não garantem a sua real beleza. E por isso, uma unanimidade de juízos estéticos. Contrariamente à dificuldade de encontrarmos um padrão único, Rumi reconhece que é natural procurarmos um padrão. Uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões dos homens. Embora esse padrão esteja no horizonte do provável, ele não é possível para Rumi. Primeiramente, porque o sentimento que temos em relação a uma obra é diferente do julgamento que proferimos dela. O sentimento é sempre do indivíduo, não tem referência a nada diferente dele. Quando digo que gosto disso ou daquilo, o gosto é meu. Não posso tomar como referência o sentimento, a ideia de outra pessoa para demonstrá-lo. O sentimento está sempre certo, porque o sentimento não tem outro referente senão ele mesmo, e é sempre real quando alguém tem consciência dele, afirma Rumi. Com o entendimento ocorre o inverso. Ele sempre precisa de uma referência, de algo em particular, concreto, a que ele se destina. Podemos ter opiniões diferentes sobre um mesmo objeto, mas uma apenas será verdadeira. Mas podemos ter uma infinidade de sentimentos sobre o mesmo objeto e todos serem corretos, pois nenhum sentimento representa o que realmente está no objeto. O sentimento assinala apenas uma conformidade entre o objeto e as faculdades do espírito. Essas estão no indivíduo. Por isso, a beleza, segundo Rumi, não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas no espírito que as contempla. E cada espírito percebe uma beleza diferente. Interessante, né?
É real, verdade. Então, uma proposta de atividade, outra, né? Responda às questões a seguir. Como explicar um possível consenso de que certas obras de arte, como a Pietà de Michelangelo, são belas? É possível estabelecer uma relação entre os juízos morais e os juízos de gosto? O belo tem a ver com o bom? Então, está aí para refletirmos de acordo com o que foi colocado no texto, né? Refletir, pesquisar, sempre falo que temos também usar a própria internet para pesquisa. O juízo de gosto na arte. Hume busca, nas obras de arte, a possibilidade de encontrar uma padronização de gosto. Mas observe que não é uma padronização no sentido de obrigação de gostar de determinadas obras. É uma padronização no sentido da possibilidade de julgarmos da mesma maneira, a partir de experiências individuais. A arte parece lidar com os sentimentos mais comuns e gerais do ser humano. Parece que há ainda uma saída, embora que parcial, para a possibilidade da universalização do gosto. Existem obras de arte que agradam quase que universalmente, ou pelo menos atravessam gerações que são consideradas belas entre diferentes nações, inclusive como as poesias de Homero, por exemplo. Mas esse agrado geral não é fruto de uma propriedade intrínseca da obra, ou para ela estar alinhada com alguma teoria ou regra de arte ensinada nas academias. Deixa eu descer um pouquinho aqui para ficar mais fácil para leitura. É sim resultado de um consenso, de um agrado maior. Que satisfez, mais do que a censura poderia condenar, o que os próprios defeitos da obra podiam evitar. Muito embora cada arte tenha suas próprias regras, e os críticos fazem seus julgamentos de acordo com esse padrão. O gosto por determinada obra não se prende à exatidão das teorias a seu respeito, mas ao agrado e à satisfação que produzem no público. Parece que as artes, em suas regras gerais, isto é, nas suas características específicas e próprias que a diferenciam de outras atividades humanas, como a ciência, por exemplo, apontam para sentimentos comuns da natureza humana, ou seja, aquilo que qualquer ser humano poderia sentir diante de tal objeto. Ainda assim, Rumi afirma, não devemos supor que, em todos os casos, os homens sintam de maneira conforme essas regras. Rumi, porém, reconhece o ser humano possui uma tendência comum geral de sutileza, delicadeza e fineza. A delicadeza de gosto pelo espírito ou pela beleza será sempre uma qualidade desejável, porque é a fonte de todos os mais finos e inocentes prazeres de que é suscetível a natureza humana. Podemos experimentar essa tendência geral, segundo Rumi, na ordem da fantasia e da imaginação, em situações especiais de perfeita serenidade do espírito, concentração do pensamento, a devida atenção ao objeto. Temos ainda aprimorar os gostos, refiná-lo pela prática de uma das artes e o frequente exame e contemplação de uma espécie determinada de beleza. Além disso, o exercício de comparação entre os graus de excelência de uma obra, o livrar-se dos preconceitos e o bom senso, podem nos orientar para um aprimoramento da percepção da beleza. Será que por esse caminho pode-se encontrar uma saída para que se possa julgar universalmente a beleza? Entretanto, ainda que se ajuste aos discursos de generalizações sobre determinadas obras, caracterizando-as como belas, estaremos sempre longe de qualquer padronização do gosto, segundo Rumi. Ele afirma que, embora os princípios do gosto sejam universais e aproximadamente, se não inteiramente, os mesmos em todos os homens, mesmo assim, poucos são capazes de julgar qualquer obra de arte ou de impor seu próprio sentimento como padrão de beleza. A padronização dos gostos está limitada pela falta de delicadeza, pelo preconceito, pela falta de conhecimento, prática e experiência com as obras de arte, pela falta de bom senso e até pela imperfeição dos órgãos da sensação interna, entre parênteses, os juízos, por estarem viciados ou perturbados de tal forma que não consigam produzir um sentimento correspondente aos princípios gerais do gosto. Além disso, Rumi aponta as diferenças
de temperamento entre as pessoas e a variedade de costumes de épocas e lugares como agravantes para tornar mais confusa a mensuração exata de um juízo de beleza padrão, seja com qualquer objeto e mesmo em relação às obras de arte. Para Rumi, não há como padronizar gostos, e essa tarefa é fadada ao insucesso. Procurar estabelecer uma beleza real ou uma deformidade real é uma investigação tão infrutífera como procurar determinar uma doçura real ou amargor real. Então, aqui uma proposta de atividade, novamente, vamos ver. Identifique os conceitos que Rumi usa para justificar sua opinião sobre os juízos de gosto e compare-os aos conceitos de beleza trabalhados anteriormente. Produza um texto apresentando sua concepção pessoal de beleza, até onde ela poderia valer para todos. Então, tá aí para pensarmos e colocarmos em texto. Kant e o sentimento do belo. Com opiniões contrárias às de Rumi sobre juízos de gosto, veremos as ideias do filósofo alemão Immanuel Kant. Ele escreveu, entre outras, 3 grandes obras consideradas principais por representarem o cerne do seu pensamento: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica dos juízos. Discute sobre o conhecimento na primeira e sobre a moral na segunda. O filósofo refletiu na terceira crítica sobre os juízos estéticos. Entre os problemas relacionados à dimensão prática da vida, das razões humanas e da dimensão do conhecimento racional, intelectual, está a dificuldade de se compreender melhor a dimensão da sensibilidade. Qual a relação entre o mundo concreto e as ideias? Como é possível que as coisas sensíveis, materiais, possam se tornar conhecimento intelectual? Como se dá a relação entre o que é natural, determinado e limitado com as ideias, o que é indeterminado e livre? Para Kant, a ponte entre a faculdade cognitiva e a dimensão da sensibilidade é a faculdade do juízo, relacionada aos sentimentos. Sentimentos esses que não devem ser compreendidos em termos de emoções, ódio ou amor, por exemplo. Esse sentimento que Kant vai investigar na crítica da faculdade do juízo é o sentimento estético, ou sentimento de prazer e desprazer, em que se tem a partir de um tipo específico de objetos representados. Observe que Kant fala em sentimentos, e não em sensação de agradável ou desagradável, enquanto apenas a sensação de gostar ou não de algo pareça muito subjetiva, o que impossibilitaria qualquer pretensão à universalidade. A ideia de sentimentos dá mais força à impressão que as representações da sensibilidade causam no sujeito. Essa força faz pensar na possibilidade que os sentimentos seriam mais comuns, isto é, que eles se apresentem da mesma forma a outras pessoas e, por isso, comunicados. Kant afirma que o juízo de gosto não é nenhum juízo de conhecimento, por conseguinte, não é lógico e sim estético, pelo qual se atende àquilo cujo fundamento de determinação não pode ser, senão subjetivo. Esses juízos, embora se remetam a algum objeto em particular, um objeto real, uma obra de arte, por exemplo, uma paisagem da natureza, não diz a respeito do objeto. No juízo de gosto, não se faz referência ao objeto, como no juízo de conhecimento, mas se refere ao modo como o sujeito é afetado pela representação pura deste objeto. Esses juízos de gosto ou juízos estéticos, segundo Kant, possuem 3 alcances: o belo, o agradável e o útil. Quanto ao agradável ou útil, que são sentimentos despertados em vista de fins e interesses particulares, eles são contrários ao sentimento do belo. Por isto, é desprovido de qualquer interesse e finalidade que não seja ele próprio. O sentimento de beleza que se tem diante de algum objeto não pode estar atrelado, segundo Kant, a nenhum interesse ou utilidade a que ele possa estar ligado. Quando utilizamos ou temos muita necessidade dele, em vista de algum fim, não estamos em condições de vislumbrar a sua beleza. Cada um tem de reconhecer que aquele juízo sobre beleza, ao qual se mescla o mínimo interesse, é muito faccioso e não é nenhum juízo de gosto puro.
Proposta de debate, vamos ler. Responda as questões a seguir. Como Kant apresenta a ideia de prazer desinteressado? Compara a ideia de prazer desinteressado com a ideia de Sócrates, de que o útil é belo. Apresente as respostas. Então, tá aí sobre o que foi colocado no texto, né, para refletirmos, pensarmos. Descer um pouquinho. A universalização do gosto. É nesse sentimento desinteressado que encontramos uma possibilidade de universalização sobre o julgamento do belo. Na verdade, não estamos tratando de gosto ou preferência, simplesmente como falava um. Quanto a isso, todos os homens têm seu direito à liberdade individual que garantem essa diversidade de gosto. Não é a razão e o entendimento que garante essa universalidade sobre o sentimento do belo, mas a imaginação ligada ao entendimento, ao sentimento de prazer ou desprazer. A imaginação, pelo seu jogo intuitivo, é que tem a capacidade de unir a sensível ao entendimento, o material ao ideal. Para Kant, assim como para Burkhardt, o responsável pelo surgimento da estética no século XVIII, o terreno em que se pode estabelecer a discussão estética é o da representação. Aquilo que não é puramente sensível, nem totalmente intelectual, mas que pode ser compreendido e comunicável. Representações não de ideias, portanto, mas da vida sensível do sujeito. Logo, o fundamento desse juízo estético está no indivíduo e não nas coisas. Esse indivíduo, quando se volta ao objeto, deve senti-lo como interessante, mas não pode voltar-se a ele com interesses. Quando estamos presos aos objetos pelos interesses particulares de uso, ligados a alguma função ou ganho, eles podem representar, o juízo estético não encontra seu espaço. Esse jogo da imaginação é difícil. Tente imaginar algo que admiramos e que não tenhamos interesse, mas para Kant, fundamental, assim como em suas ideias sobre moral, os interesses deturpam a qualidade ética das nossas ações, em parênteses. Isso quer dizer que uma ação só é meramente louvável quando é desinteressada. Na estética, o juízo interesseiro impossibilita o livre acesso ao objeto. E, no ano, esse objeto belo ou estético, guarda consigo a promessa de um deleite, um prazer que não é apenas sensual, físico, como o prazer de comer exageradamente, por exemplo. Tem mesmo um prazer intelectual de se ler um bom livro. Esse prazer que é compartilhado se fundamenta na universal capacidade de comunicação do estado de ânimo na representação dada, que, como condição objetiva do juízo de gosto, tem de fazer como fundamento do mesmo e ter como consequência o prazer no objeto. É um prazer fruto de uma atividade mental, na relação sensível com o objeto, do qual estou livre, isto é, sem interesses práticos, com o qual não me volto para compreendê-lo intelectualmente. Esse prazer, embora seja subjetivo, é também comungado pela sociedade. É um prazer em comum, uma complacência. Esse juízo de beleza, além de ser desinteressado, não é representado por um conceito racional ou intelectual. Belo é o que apraz universalmente sem conceito, afirma Kant. Com esse sentimento, como esse sentimento não está atrelado a um juízo de conhecimento, ele também não tem conceito que expresse. O juízo de gosto oriundo desse sentimento do belo não pode sofrer as pressões da sistematização e teorização da razão. Elas deturpam e nos fazem desviar do prazer que é próprio da sensibilidade e não da inteligência. Essa unanimidade do juízo de gosto não está, portanto, num acordo de pensamento ou num debate teórico sobre a beleza, mas por um juízo de gosto, isto é, pelo sentimento que, ao se dar, pode ser intuir que qualquer outro o teria da mesma forma. O sentimento estético é como comum a todos, pode ser compartilhado e comungado com a humanidade. Deve ser oriundo de um prazer sensível, desinteressado, e sem conceito racional que lhe sirva de explicação.
Essa universalidade não é fruto, portanto, do pensamento, ela é sentida, ela não está na lógica, onde todos poderiam chegar ao consenso através de longas exposições e demonstrações argumentativas, mas na intuição de que o mesmo sentimento que tenho diante de uma obra, qualquer outro também o teria. Essa universalidade está na subjetividade, porém, sem cair em qualquer subjetivismo. Isto é, essa subjetividade não se reduz aos gostos individuais, particulares, mas a um sentimento que, quando acontece, pressupõe-se que todos teriam. Belo não está, portanto, nos objetos como uma característica que lhe seria própria, nem puramente no sujeito, sem que ele precisasse do mundo. O sentimento se dá na relação entre sujeito e objeto. Um objeto que não pode ser pensado separadamente do sujeito. Sujeito que precisa deixar gradativamente seus interesses e gostos pessoais para estar aberto ao sentimento do belo. Por isso, o juízo estético não se definha num subjetivismo exacerbado. O sujeito deve estar distante de suas afinidades pessoais. O sujeito, portanto, ilustrado, sensível, sofisticado e refinado, sente diante das formas peculiares presentes no objeto um belo universal, um acordo harmonioso entre o pensamento e o sentimento diante do objeto e suas determinadas formas. Para Kant, as condições de universalidade, sentimento do belo, se dão na sua complacência, prazer que se sente junto, comum. Necessária, isto é, uma satisfação desinteressada que agrada os sentidos. Kant afirma sobre a complacência. Aqui um texto sobre que o Kant fala sobre a complacência. Visto que não se funda sobre qualquer inclinação do sujeito, nem sobre qualquer outro interesse deliberado, mas visto que o julgante sente-se inteiramente livre com respeito à complacência que ele dedica ao objeto. Assim, ele não pode descobrir nenhuma condição privada como fundamento da complacência, a qual unicamente seu sujeito se afeiçoasse. E por isso, tem que considerá-lo como fundado naquilo que ele também pode pressupor em todo outro, pressupor em todo outro. Consequentemente, ele tem que crer que possui razão para pretender de qualquer um, uma complacência semelhante. Não é pela via da razão, portanto, que há a concordância entre os sujeitos no sentimento do prazer, mas pela pressuposição de uma tal voz universal, ou seja, de que o outro também teria o mesmo sentimento. Não é um consenso entre ideias, mas um sentimento comum. Uma proposta de debate. Discutem duplas a real possibilidade da comunicação proposta por Kant de juízos de gosto, ou seja, a possibilidade do que universalmente possa ter o mesmo julgamento diante de uma obra. Apresente as respostas. Então, tá aí para se pensar, refletir. Continuando. Exigências para o bom gosto. Para que tal sentimento prazeroso, livre, expressado, sem conceitos, universalmente compartilhável, possa se produzir, é preciso que o indivíduo tenha um certo preparo, conhecimento, sutileza, sensibilidade, enfim, refinamento. Esse preparo acontece na sociedade, no interior da cultura da qual o sujeito faz parte. O juízo de gosto só tem validade se for dado em sociedade, no terreno da cultura. Kant afirma isso na sua obra, Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime. É na dimensão humana, no convívio social, que os juízos de gosto fazem sentido. Embora cada um tenha gostos diferentes, quando falamos em beleza, estamos pressupondo a humanidade, contando com o acordo unânime de todos os homens. Nessa obra, Kant cita uma bela música ou um bom vinho podem ser apreciados por muitos, assim como uma estante cheia de livros pode trazer satisfação a um proprietário que nem sequer os leu. Mas enquanto esse prazer pode estar voltado ao valor prático ou ao valor teórico que os objetos representem, ou tão somente ao prazer físico que eles proporcionem, que torna essa experiência restrita ao âmbito individual, na experiência estética, isto é,
na contemplação desinteressada de uma obra. Está o sentimento estético. É aí a exigência maior, pois essa experiência se dá apenas com pessoas que possuem certo nível intelectual, uma sensibilidade treinada, um refinamento, alcançados via educação. Embora Kant reconheça que a todos foi dada essa tendência ao refinamento, pois um homem jamais é inteiramente desprovido de vestígio do sentimento refinado. São poucos, no entanto, os que a desenvolvem. Entre os homens, são bem poucos aqueles que se comportam de acordo com princípios. Mas a todos isso é possível, pois todos os corações humanos, embora em porções diferentes, foram infundidos pelo amor à honra. Devemos lembrar que Kant é um dos expoentes do iluminismo. Por isso, dava grande importância à educação como uma forma de aperfeiçoamento individual. Tem uma proposta de atividade. Vamos lá. Forme pequenos grupos e responda as questões abaixo. Analise essa obra de Henri Matisse, pintor francês iniciador do movimento artístico denominado faufismo, que utiliza a cor como forma de expressão das emoções. Busca compreender o que ela pode nos transmitir, não apenas pela via do intelecto ou da razão, mas pela via do sentimento livre de qualquer interesse, despertado no encontro com a pura imagem. O que esse sentimento pode ter de universal? As observações comparadas com outros colegas podem ajudar nessa tarefa? Após essa experiência, produz um texto, a partir das ideias de Kant, sobre esse compartilhamento de sentimentos em relação ao belo. Isso é possível, de fato? Qual a definição de belo para Kant? O que Kant entende por universalização dos juízos de gosto? A proposta de Kant sobre acordo estético não exclui uma grande quantidade de pessoas por não participarem do mesmo gosto? O contexto de diversidade de gostos, diferenças culturais e sociais não seria um empecilho para a percepção estética proposta por Kant? O que há em comum nas ideias de Hume, Baumgarten e Kant? Identifique os principais conceitos elencados nesse texto e construa-os num texto próprio. Então, tá aí várias perguntas, né? Dá para pesquisar também bastante. Continuar. O materialismo histórico e a arte interessada. Foi Kant que nos deixou a possibilidade, por meio da experiência estética, de se interessar em conceitos de nos relacionarmos universalmente com a beleza. O belo ganhou aí sua autonomia. Não precisa estar associado a nenhum conceito, ideias, teorias, nem deve estar relacionado a nenhuma finalidade ou valor fora de si mesmo. Num outro ponto dessa discussão, se encontra a proposta inspirada no materialismo histórico, enraizado na teoria marxista sobre a sociedade, história e filosofia. Para alguns teóricos marxistas, a arte deve ser um meio para a superação das diferenças sociais e do sistema capitalista. Defende-se por esse caminho a ideia da arte militante, a arte como uma forma de conscientização política, uma forma de luta social. Para o materialismo histórico que surgiu em meados do século XIX, fundado por Karl Marx e Fritz Engels, o ser humano é determinado social historicamente. Isso quer dizer, não se pode pensar o homem fora do seu contexto histórico e social. O homem está limitado a esse contexto pelos problemas, interesses, dificuldades, evolução tecnológica, ou seja, determinados pelas condições materiais de seu tempo e pelas condições sociais em que vive. O ser humano se desenvolve e evolui a partir de suas condições de vida, de trabalho, de produção material, e a partir de suas necessidades materiais que as transformações sociais acontecem. Não é a consciência, nem os ideais ou as teorias que determinam essas transformações, como pensavam os idealistas. Segundo Marx, essa visão de mundo idealista mistificou a realidade e acabou por invertê-la. Isto é, desconsiderou que as necessidades materiais da vida de subsistência é que determina as mudanças sociais e históricas. Mudanças essas que ocorrem no modo de produção da subsistência, no relacionamento social, dentro dessa produção e nas instituições sociais que, segundo o materialismo histórico,
constitui uma outra dimensão da realidade. A arte é uma dessas atividades humanas que, como todas, não é apenas uma ação isolada, puramente mecânica, mas sim uma praxe. Ou seja, onde o homem se realiza na sua ação transformadora da natureza. Nessa praxe, na ação transformadora, onde se concatenam a teoria e a prática, é que o ser humano se constrói. Não há uma essência a priori, portanto, puramente metafísica, e fora dessas condições históricas e sociais. Que essência é essa? Não uma essência separada da existência concreta, mas uma essência sensível, social, pois essa sensibilidade é uma percepção que se constrói socialmente. Os sentidos humanos, visão e audição, por exemplo, não são puramente naturais, eles são formados socialmente. O ouvido só pode perceber a música se ele for treinado para isso. Se ele for um ouvido musical, isso se faz em sociedade. E aí, portanto, na sua existência concreta, sensível, o homem se realiza como ser humano. A arte está inserida, só pode ser compreendida dentro desse contexto social e histórico, segundo o materialismo. Contexto, aliás, que se tornou cada vez mais estranho ao próprio homem como um todo, na medida em que o surgimento da propriedade privada, da divisão social do trabalho, da industrialização e das riquezas acumuladas nas mãos de poucos, pela exploração do trabalho proletário, produziu a alienação. O homem alienado quer dizer não autônomo nas suas decisões, não proprietário dos meios de produção, apenas possui a força de seus braços, perde a identidade com aquilo que produz ao ter que vender essa força em troca de um salário injusto. Os objetos que fabrica não lhe pertencem, ele não pode adquiri-los com a remuneração que recebe. O trabalho não lhe oferece mais prazer algum, reduziu-se a uma insignificante repetição de gestos. Além dessa alienação material, também ocorre a alienação da própria consciência. A própria vida do trabalhador, ele já não sente que lhe pertence. As decisões já não são suas, ele se torna indiferente, banalizado e, portanto, banalizando sua vida e a dos seus semelhantes. Se as decisões não são mais suas, alguém é quem vai decidir por ele. A alienação deixa o trabalhador amarrado aos interesses das elites que detêm o poder econômico. Esse modo de vida alienado estende-se também às outras dimensões da vida social, como a dimensão política, onde poder de decisão e eficiência da participação nas decisões políticas ficam limitadas para a classe proletária. O desenvolvimento capitalista acelerou e intensificou os antagonismos de classes. Antagonismos esses que existiam desde que a propriedade privada ingressou na história do trabalho humano e que agora assumem formas mais violentas, amplas e camufladas. Numa sociedade dividida em classes, cada uma delas terá seus próprios interesses. É inevitável que exista, portanto, conflitos entre elas. Constata-se, porém, que o interesse predominante seja o interesse da classe que domina, quase sempre em contradição com o interesse geral e coletivo. Assim é que podemos compreender outro conceito importante dentro do materialismo histórico, a ideologia. No sentido amplo, poderíamos entender apenas como um conjunto de ideias sobre determinado assunto, como uma teoria, por exemplo. No outro sentido, mais específico, pode-se entendê-la como um conjunto de ideias que representam os interesses de determinadas classes sociais. Mas o sentido empregado por Marx, a ideologia é um conjunto de ideias que nem sempre se apresentam bem estruturadas, como a teoria científica, por exemplo, mas que representam interesses da classe dominante. Essas ideias têm como objeto principal camuflar, esconder e justificar toda a exploração e desigualdades sociais inerentes ao processo produtivo capitalista. Essa ideologia se encontra disseminada nas instituições sociais, nas leis, que geralmente não são percebidas pela classe dominada, pela própria condição de alienação que se encontram. A arte não escapa desse jogo de interesses, de vínculos ideológicos. Muitas vezes ela está a serviço ideológico, inverte, camufla e distorce a realidade, não apenas com fins artísticos ou estéticos, mas com fins ideológicos.
A arte acaba por servir aos interesses de uma classe. A burguesia, por exemplo, no decorrer do processo de dominação econômica do sistema capitalista, também acabou por determinar o que deve ser ou não deve ser visto como arte. Arte até como uma forma de completar e fortalecer essa prática de dominação. A cultura também foi alvo de seus interesses. Muitas vezes, essa classe apropriou-se de elementos e iniciativas da cultura popular e histórica como sendo suas, limitando posteriormente o acesso a essas formas de arte. Desce um pouquinho. Mas a arte também pode ser o caminho para a questão da autonomia, da consciência crítica e da transformação social à medida em que ela também pode refletir, criticar e denunciar as desigualdades e dos abusos do capital. De uma forma geral, os teóricos do materialismo histórico defendem que a arte deve desviar-se dos interesses da burguesia para não se desumanizar. Deve desvelar os interesses das elites, mobilizar os trabalhadores para a transformação social. Por outro lado, o caráter universal de algumas obras de arte se verifica quando elas conseguem abarcar valores universais e, por isso, passam a ser reconhecidas pela grande maioria como sendo belas. Uma proposta de atividade. Responda as questões a seguir. A arte pode ser um veículo ou um meio de alienação? Justifica a sua resposta com exemplos de obras de arte que você julgue alienantes. Estabeleça as diferenças e semelhanças que a proposta do materialismo histórico possui, tanto com Rumi quanto com Kant. A arte e beleza estão completamente condicionadas pelo tempo, história diferente e pela cultura. O texto do qual fazem parte. Há a possibilidade de existir uma beleza ideal, como na proposta de Platão, por exemplo? Então, tá aí, proposta de atividade. Deixa eu ver se falta muito para eu terminar esse capítulo. Deixa eu descer aqui. Ah, já acabou. Então, vamos terminar? Aqui. Para além do belo clássico, tratamos até aqui da beleza, da experiência do belo e do juízo do gosto. É importante salientar, finalmente, que se estamos no território do belo, como uma categoria estética fundamental, deve-se notar que ela não é única, pelo menos para alguns teóricos em estética. Além do belo, existem outros sentimentos que ocorrem na experiência estética, como o grotesco, o sublime, o trágico e o cômico, por exemplo. Reduzir as categorias estéticas ao belo seria praticamente relacioná-la às artes clássicas. Essa forma de arte nos ofereceu um padrão de beleza e uma concepção de arte que se refere a uma determinada época e cultura específicas, que foram marcantes, sim, mas que não são as únicas ou as melhores. Além do que os gregos já nos serviram como um exemplo disso. A beleza não está relacionada somente ao universo das artes. Essa associação entre belo e arte reduziria, segundo alguns autores, a discussão estética enquanto uma forma de pensar o homem na sua dimensão sensível, muito mais ampla, embora elas não sejam unanimidades entre os filósofos contemporâneos como categorias estéticas. Devem ser lembrados aqui como novas possibilidades de ampliarmos as discussões e como formas diferenciadas de nos relacionarmos com a realidade. Uma proposta de debate, por fim. Debate. Forme pequenos grupos e responda as questões abaixo. Analise a imagem ao lado, então está ali do palhaço. Analise a imagem ao lado e procure elementos que questionam o ideal de beleza clássico. Ela apresenta alguma proposta estética diferente? Que experiência estética ela suscita em você? Aí a segunda, né? Qual é a relação entre conteúdo e forma de expressão artística? Apresente as respostas. Então, tá aí, né? É bem interessante sobre o que foi colocado, esse conceito de belo. Eu acho que acabou. Isso, aqui são algumas referências. Sim, aí tem um novo capítulo, vamos deixar para a próxima aula. Pronto, terminamos a primeira parte, agora a segunda parte, que falamos especificamente sobre a filosofia de Fátima.
Quem estiver acompanhando, o livro pode ser lido gratuitamente ou até baixado também, lido online e baixado gratuitamente, em algumas formas. Está lá no site da Casa de Fátima, www.casadefatima.org. Vamos ver aqui onde nós paramos. Dividir. Então, não esperem da vida. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que eu gosto. Fica melhor para ler. Não esperem da vida mais do que estão dispostos a fazer dela. Não esperem dias bons se não estão dispostos a fazer o bem. Não esperem resultados se não estão dispostos a trabalhar. Não esperem que a luz entre em suas vidas se não estão dispostos a abrir as portas. Digo mais, não espere. A vida é um piscar de olhos na imensidão do universo e passa muito rápido. Ao acordarem do outro lado, verão que não passou de um breve sonho e desejarão ter feito mais, ter amado mais, ter perdoado mais, ter servido mais. Não deixem para perceber isso quando as oportunidades já tiverem escapado por entre os dedos. Um dia, os sofrimentos que tiveram na terra parecerão pequenos. Um dia, as alegrias que pareciam ser infinitas acabarão. Fica apenas o que fizeram com o que receberam da vida. Assim, podemos perceber que as alegrias ficam mais gostosas quando são compartilhadas e que as dores diminuem quando paramos para olhar e aliviar a dor do outro. Tudo passa. Passem bem. Deixa eu voltar. Então, tá aí. Então, não esperem nada da vida. Acho que fala sobre um momento, né? Tudo passa, seja um momento ruim ou seja um momento muito feliz. O que importa é aproveitarmos esse momento, o aprendizado que o momento nos deixa, né? Que a vida aqui na Terra pode parecer longa para nós que estamos encarnados, mas é muito rápido. Lá da visão do mundo espiritual, quando voltamos, refletirmos e, ao refletirmos, pensamos que poderíamos sempre ter feito mais. Então, é isso. Agora, no final, na terceira parte do curso, nós sempre colocamos a proposta de uma ação social. Hoje eu vou propor especificamente reunirmos, coletarmos doações de fraldas geriátricas, levarmos aos locais que, abrigos de idosos, locais que vão recebê-las e ajudar os idosos. Então, fraldas geriátricas, com um familiar, com um amigo, coleta essas fraldas e leva até uma ONG, até um abrigo de idoso. Enfim, tá aí a proposta de ação social. E fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.